reflexão do Evangelho nessa tarde, que traz para nós exatamente a importância da nossa transformação íntima. Muitas vezes temos atitudes de benevolência, de doçura, somos afáveis somente na aparência, mas não conseguimos ter essa mesma doçura, essa mesma afabilidade no espírito, no coração. Na verdade, muitas vezes somos carregados de violência interna e, na hora que nós falamos, nós não conseguimos exatamente mostrar aquilo que somos. Então, a lição para nós é: importante é aquilo que a gente é por dentro. Não é nada que a gente mostre por fora. Não que não tenha valor o verniz social ou a forma educada que a gente deve se tratar, né, um ao outro. Mas é como a gente reflete de forma verdadeira a doçura, a afabilidade, pela transformação que a gente já conseguiu fazer nos nossos corações. Vamos então, nesse momento, com os nossos corações cheios de doçura, de afabilidade, de amor e de gratidão, por estarmos reunidos nesta tarde, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai, Jesus, nosso amoroso amigo, Joana, nossa mentora, orientadora, inspiradora, que nos fortalece a tarefa todos os dias, para agradecer por estarmos aqui. Vamos procurar retirar as nossas melhores intenções, as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos, para podermos criar nessa tarde uma egrégora de muito amor, de muita luz e de muitas bênçãos que favoreçam o nosso encontro conosco mesmos, para que possamos nos curar do corpo, da mente e do espírito. Graças a Deus. Então, pessoal, tudo bem com vocês? 15 dias depois? Vamos então... Como é que foi a experiência do arroz? Quem fez? Quem fez a experiência do arroz? 2 só? 3? Pois é, cara. Okay. É para a semana que vem. Ah, você trouxe? Trouxe. Então a gente já consegue avaliar, não tem importância. O que foi? O que tá ruim, ela não aguenta o cheiro. É. Trouxe logo de uma vez. Ela está falando aqui que a casa... Ela está falando que se a casa não fosse dela, ela tinha sido expulsa de casa. Você faltou a aula do arroz? Eu vou falar a aula do arroz de novo. Peraí, vamos pedir para vocês o seguinte: se vocês falarem uma dúzia de cada vez, a gente entende. Agora, todo mundo não consigo. Olha só, eu vou só falar quantos dias. Ele aconselha um mesinho, mas assim, você já tem situações, em uma semana, 2 semanas já começa, né? 3 semanas ela fez. Você bota 2 potes de vidro com arroz e enche de água, 2 dedinhos acima do arroz só. Não, enche de arroz. Não enche tudo, não. Pode botar até a metade, 2/3. Isso. E aí bota um dedinho de água até um dedinho acima. E você coloca num ambiente onde você vai ouvir música tranquila, vai falar palavras de amor, vai ser onde você vai fazer suas orações, tua meditação, vai emanar tudo que tem de bom. O outro você bota num lugar que é onde você geralmente briga, discute, bota um heavy metal básico, fala coisas, né? Vai ali, xinga tudo que você não quer, você bota ali. E aí você vai ver o que vai acontecer com um e o que vai acontecer com o outro. Né? Para tampar. Para tampar, não, é destampado, é destampado. Destampado. Desculpa, destampado. Destampado. É.
Tem que ser destampado. Estampado, estampado. Mas você tem alguém que trouxe? Teve uma amiga que trouxe. Não é? Não, pra cá, me dá aqui. Tem uma... Vocês já querem ver? A gente vê um hoje, vê o outro semana que vem? Porque ela trouxe. Trouxe. Volta. Porque hoje é autossuperação, né? Mas a gente ainda está no bloco do pensamento. A gente ia fazer semana que vem, que a gente ia fazer aí, só brincadeira, mas e filminho. Mas aí a gente pode mostrar hoje. Tem tempo. Porque ela trouxe, porque a gente consegue pela ver. Pela cara dela, ela tá doida para se livrar do arroz, gente. Achar que era o sapato do marido era maldade. Então, boa tarde. Olha o cheiro, você já vai sentir. O ruim, teve dias que eu nem descarreguei as coisas negativas nele, que eu esqueci completamente. Ele estava num canto da sala, mas bem no canto mesmo, assim. Que é, inclusive, onde fica a televisão, e a gente raramente assiste televisão. E o cheiro dele tá muito ruim. Pra mim, parece cheiro de chulé, tá? E eu, no feriado, eu peguei todos os sapatos do meu marido, botei no sol... Comprei difusor de ambiente, comprei incenso. E aí depois ele mesmo que falou, mas o cheiro tá vindo desse negócio aqui. Ai, não, vamos fechar. Não dá, ela tá doida pra jogar fora. É um copo de vidro. Pode encher até mais um pouquinho de água, gente. Esse é o ruim. Nossa senhora, vai fechar a sala. Só que... E esse é o bom. Nossa senhora, não vai Viu dar como pra o cheiro é ruim? Nossa, coitado. Um gorgonzola. Tá, pode fechar, pode fechar. Não dá pra gente ficar com isso aqui, não. Ai. Vocês estão sentindo aí? Vocês estão sentindo? Ai, gente, que horror, que vergonha. O cheiro é ruim, eu vou fechar. Tudo ruim. Não, vai dar ruim. Gente, o cheiro é muito ruim. Jane, pelo amor de Deus, fecha o arroz. Fecha o arroz, pelo amor de Deus. Tô passando mal. Esses copos eu comprei pra fazer e eu vou descartar. Comprei copo mais baratinho, assim, sabe? Só que eu queria até fazer uma pergunta. A minha casa é pequena, é um sala e cozinha junto e o quarto do casal é separado. Eu não sei se misturou as energias, porque a minha dúvida foi a seguinte: o copo bom, agora vindo pro centro espírita, misturou, mas todos os grãos aqui são brancos, tá? Não tem coloração nenhuma. Esse é o positivo. Só que assim, eu deixei ele do lado do meu alecrim, um pezinho de alecrim. E o meu pezinho de alecrim morreu. Então, ela falou o seguinte, que aqueles grãos estão escurecidos, esses grãos estão brancos, mas ela acha que esse também está com um cheiro um pouco ruim. E ela colocou do lado da plantinha dela do alecrim. Onde eu acendo incenso, onde eu agradecia. Isso. E o alecrim morreu, né? Então, provavelmente o alecrim. Porque o que acontece com as plantas? Elas puxam a energia negativa, né? E elas não puxam dali, elas puxam de tudo, né? Ela tá com... ela acha que o apartamento dela é pequeno e não tem como muito distanciar as coisas. E olha só, gente, vamos pensar que tudo isso que acontece com arroz, com cheiro, com a água, é também o nosso corpo, né? Corpo formado por 70% de água influenciada. Mas semana que vem a gente vai falar muito disso, tá? Então eu vou fazer um comentário, vou abrir uma observação particular. Hoje eu tive consulta com o dermatologista de manhã, porque eu estou com alguns desconfortos na pele. E um dos diagnósticos dela foi que eu não estou me hidratando bem. Ai, vem Joana de Ângeles aqui me dá um clique, juntar diagnóstico médico.
Pois E aí é. você está falando da água, do que assim. A gente tem que perceber o que a gente faz com a água do nosso corpo, o que a gente faz com as células, né? Pensamento é tudo. Nossa Senhora, esse cheiro está difícil até de se concentrar para elas juntas. Pessoal, olha só. Olha o que... Acho que equivale da reflexão. A gente não se dá conta, mas olha os que os nossos pensamentos são capazes de fazer. A gente está falando, está incomodado com o cheiro de um alimento que teve essa reação em função de energias destrutivas. O que será que essas energias não estão fazendo com a gente? Isso. É isso. Mas olha só, a gente está falando dos espíritos, Pode ser. mas Nunca pensei nisso. possivelmente, claro que sim. É. É o tipo de energia. A reflexão é para nós. A gente não percebe que a qualidade dos nossos pensamentos é capaz de fazer um estrago real. A experiência do arroz é para a gente poder tangibilizar, tornar material essa possibilidade que a gente fala, mas em algum momento a gente acha, não é bem assim. Não, não é. A gente pensa, mas não, as coisas não acontecem. Não é verdade? E o arroz, olha, vamos refletir na experiência. Olha o asco que nós sentimos desse arroz. Por que será que a gente... o horror que isso causou em nós. Para pegar só mais pesado um pouquinho, imagina os nossos mentores e amigos do bem pensam ou sentem em relação àquilo que nós emanamos. São muito compassivos, são muito misericordiosos. Porque a gente ainda não é capaz de fazer toda a transformação que a gente gostaria. Não é? Ok. Então agora é autossuperação, é justamente isso. Está com você. Evangelho. Evangelho. Faz o Evangelho. Evangelho é um santo remédio de limpeza. Gente, não tem nada melhor para purificar do que o Evangelho. As palavras contêm um alto teor de vibração. Elas são ligadas imediatamente com todos aqueles que sintonizam naquela faixa. E rapidamente você purifica o ambiente através do Evangelho. Oração também, né, pessoal? Oração. Dentro da sala, a gente faz o Evangelho no dia do tratamento de cura, antes de começar a cura, dentro de cada sala, fora o Evangelho que a gente faz na casa inteira, né? E esse Evangelho é capaz de formar ectoplasma suficiente para que a sala esteja purificada para os tratamentos começarem e para que ele seja usado também nos tratamentos. Faz o Evangelho. Por isso que a gente faz o Evangelho antes de cada aula. Purifica tudo que ficou, entra tudo novo. É bem bacana. Queria ver isso, né? Um dia a gente vai ver. Autodespertamento inadiável. Ela bota inadiável. Quer dizer, não tem mais tempo, gente. Não dá para adiar. Dizer, amanhã eu melhoro, né? Amanhã eu acordo. A fase inicial da vida, sobre qualquer aspecto considerado, é a do sono. Por isso mesmo, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem. Quem que falou isso? Leon Denis. E por que ele falou isso? Pela nossa viagem, né? Desde o início, pelos reinos por onde passamos.
o que a gente vai trazendo desses reinos dentro de nós. Olha como é longa a nossa jornada, olha quanta coisa a gente já passou, né? Quanta coisa a gente vivenciou, vamos dizer assim. Né? Então, assim, até aquela frase ali que é inicial, dorme no mineral, quando ela fala desses atavismos, das coisas que ainda são remanescentes em nós, ainda permanecem em nós. Lá de trás. Olha que coisa doida. Porque a gente ainda tem tanta necessidade de dormir. Aí vamos lá para o primitivo, a gente tem realmente essa necessidade. Só que isso é pior quando ela se faz na consciência. Alguém não compreende isso? De passar por todos os reinos? Todo mundo compreende? Já ouviram? Né? Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Sonha no vegetal? Ou você quer ir lá embaixo? O ser está fadado, é isso? Deve ser, deve estar faltando. O ser está fadado à perfeita sintonia com a consciência cósmica que nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciem o desenvolvimento, o contínuo despertar. Então, olha só, ela fala da consciência cósmica. O que é consciência cósmica? O que é a consciência cósmica? É Deus. Né? Ela dá vários nomes, porque é uma coisa muito além daquele Deus. Ela não quer que a gente busque nos nossos conteúdos arquetípicos aquela imagem de Deus, né? Aquele Senhor. Então, ela amplia através de uma palavra, ela consegue fazer, olha, acorda, você está ligado a isso tudo. Você não está desligado disso. Né? Só que você ainda está dormindo, você ainda não percebeu isso. E por não perceber, você traz um prejuízo a tudo isso. Porque se a gente está dormindo, a gente não traz para aquilo que a gente sabe que tem um impacto. Quando a gente acha que a gente pensa, e mesmo já sabendo da história do arroz, a gente ainda vai pensar que a gente prejudica só a gente está enganado. Aqueles que convivem conosco, convivem também com os nossos pensamentos. Tá difícil, né? Alguém traz o bom ar. Não vão entender nada, mas tudo bem. Depende. Vai me atender, moço, ou não? Oli? Para lá. Estou tentando, mas ele parou de me obedecer aqui, Oli. Oliviane? Oliviane? Foi. Não, mas esse já é o que a gente Mas leu. já foi. Isso. Passa. Mais. Despertar do si. A maioria das criaturas está adormecida para as próprias realidades, para os desafios da evolução, para as conquistas do si. O que é o si? É o self. Eu vou voltar tudo, hein? Eu vou voltar todas as aulas. É o self, é o si mesmo. Não é aquele que a gente acha que somos nós, o eu, né, o ego. É aquele maior, é o self. A gente é que acha que a gente é o ego, mas nós somos o self, né? O si mesmo. Lembra da historinha que eu contei do senhor e do servo, que o ego foi lá para baixo, achou que era o senhor? Lembra da historinha? Ninguém lembra nem da historinha. Olha só, pessoal, estou me lembrando, o que está acontecendo com a gente agora, estou me lembrando da palestra que a gente assistiu do Marcelo Nazaré no sábado. Marcelo Nazaré falou assim, nós também temos que estudar em casa. Que o curso, ele falou, quem estava na palestra sábado aqui, ouviu o Marcelo Nazaré falar isso. Que o curso não é só o momento que nós estamos juntos, porque ele não é suficiente para absorver tantos conceitos. Aí a Denise está falando assim, vamos lembrar do ego, do self, do que liga, do complexo, do recalque. Aí a gente... Isso deve ser aramaico. E isso era o que Jesus falava, mas eu não entendi. Então vamos lá, historinha, tá? De novo, tá? A gente dá conta. A historinha.
Nessa historinha, a Joana coloca que o servo, na verdade, é o ego. E o Senhor é o self, tá? E aí o Senhor fala assim Você lembra, né, Ricardo, essa historinha, não lembra? Lembra. Ricardo acabou de sentar. O self chega assim, o Senhor chega assim pro ego, pro servo, e fala assim, olha, você vai lá para baixo e eu quero que você arrume tudo, coordene tudo, tá? Trabalhe lá, conheça tudo que tem lá e prepare, porque depois eu vou chegar. Então, prepare tudo e me aguarde. E aí o ego fala, tá bom, então vou. Aí ele vai, né, cheio de responsabilidade nas costas, já preocupado com tudo que tem que fazer, e começa a reconhecer as coisas, a entender, e começa a arrumar, a coordenar tudo, né? Aí começa a dominar as coisas, né? E começa a se sentir o senhor da parada, né? Estou mandando, estou acontecendo, eu sou o cara, né? E fica ali, vivendo numa boa, né? Altamente identificado com aquele papel. Até que chega o self, o Senhor. Aí ele chega e diz assim, então, como é que estão as coisas? Eu vim para assumir. E ele disse, assumir o quê? Esse pedaço aqui é meu, eu que sou o senhor daqui. Aí ele fala, não foi isso que eu combinei. Combinou o quê? Não, aqui é o meu pedaço. E aí o self diz assim, ó, pode ficar quietinho aí. O self diz assim, pode ficar quietinho aí, porque não foi isso que a gente combinou. Você tinha que vir para preparar, para conhecer. Somente isso, para arrumar as coisas. E aí começa a ter um embate entre o self e o ego. E é claro que quem ganha é o self. Depois de muita briga. Que esse é o nosso momento, né? Assim, o self está querendo se apoderar e a gente está dizendo, não, né? E é exatamente isso, a gente está totalmente identificado com o ego. E por mais que a gente queira, né, se auto-iluminar, tá vibrando, né, tá deixando o self tomar conta, a gente não aceita, a gente está totalmente identificado com o ego. Tanto que todos os nossos conflitos vêm por causa desta identificação. E por isso a nossa dificuldade de transformação. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí depois que falaram que ele era a essência divina. E o Espírito não é a essência divina? Em nós é ótimo, porque na verdade você está dizendo então que você é o ego, né, com a essência divina nele. Não, nós somos o self, é o Espírito, e somos a essência divina. É porque ela vai botando vários nomes, né? Eu adoro, mas ela coloca exatamente o que ela quer passar, para que a gente compreenda a grandeza daquilo. Imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos, mergulhada em sombras ou fascinada pelo doentio narcisismo, prefere permanecer em estado de consciência de sono a experimentar o despertamento para a lucidez. Portanto, para os compromissos em relação a... Assim não dá, Lívia. Olha aí, querendo dormir. Vocês estão vendo, né? Todo mundo querendo dormir. Não continua, não. Experimentar o despertamento para a lucidez. Portanto, para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior, que se lhe apresenta como um verdadeiro parto no que tem razão. Despertar para a realidade nova da vida é como experimentar um parto interior profundo, libertador, dorido e feliz. Dorido e feliz, né? Ela não bota assim, dorido mais feliz. É dorido e é feliz. É porque a gente sempre liga o sentido da dor com algo infeliz. Mas porque os nossos olhos veem dessa forma. É alguma coisa que a gente rejeita totalmente, é a dor na nossa vida. E é por isso que ela faz associação com o parto, que é uma situação de dor, né, que essa, na verdade, é uma vivência
muito mais feminina essa, né? Mas por isso é que todo mundo tem que viver todas as experiências para poder passar por tudo isso. Então, quem foi homem vai precisar nascer mulher, quem foi mulher vai precisar nascer homem para poder viver todas as experiências e a gente conseguir efetivamente ser o ser integral, que é o que a gente está buscando, essa plenitude. Então, qual é a associação? É justamente com o parto, que a gente tem dor e felicidade. É uma coisa simultânea. É uma coisa que a gente consegue sublimar aquela dor em função da felicidade que vem junto com aquela dor. E olha em quanta coisa a gente ainda está apegado, agarrado ali, olha. E olha ali o que ela está falando, olha só. Imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos. Ela está dizendo que os nossos interesses são mesquinhos. A gente se interessa a maior parte da nossa vida por coisas muito pequenas. Coisas que vão acabar, coisas que, na verdade, não têm importância diante da nossa grandeza ou do que, né, nós deveríamos estar vivenciando. Então, a gente perde um tempo, perde energia, felicidade, né? Enquanto se a gente estivesse num trabalho ali, está doendo, mas olha só, ele está me trazendo felicidade porque estou crescendo, estou modificando, estou começando a ver essa luz que eu tanto quero. E eu acho que é uma outra analogia importante, que em relação ao parto, que quando a gente tem essa descoberta que é libertadora, a gente está fazendo o quê? Renascendo. Não é? Tirando de nós o homem velho para deixar que venha o novo. Muito boa essa comparação, né? Então é um renascimento. Vamos passar. A psicologia, por seu turno, convida o indivíduo a avançar sem a utilização de novas bengalas ou de dependências de qualquer natureza. A fim de ser livre. É compreensível que, em determinados momentos, durante a aprendizagem, a iniciação, o candidato se apoie naqueles que os instruem, libertando-se a pouco e pouco, de forma a conquistar seu próprio espaço. Quando ela fala isso, ela está falando, na verdade, que vocês já viram que às vezes a gente transfere para algumas pessoas a responsabilidade de nos dizer o que a gente precisa? Né? Isso acontece em todas as religiões, isso acontece em várias situações da vida, onde a gente, e às vezes com amigos, que a gente, às vezes com pai, mãe, né? Que se tornam as nossas bengalas. Sem eles a gente não consegue, às vezes até com o psicólogo mesmo. Que é claro que às vezes a gente precisa, mas a gente não pode estender a isso. Então, o que acontece? Vamos pensar aqui na nossa casa, né? Atendimento fraterno. A pessoa chega no atendimento fraterno e diz assim, vou falar uma coisa que nunca aconteceu, para ninguém se identificar. Olha, preciso vender meu carro, mas eu não sei se eu vendo numa agência ou se eu vendo para uma pessoa física. O que você acha? Eu estou dando exemplos justamente que não tem aqui, mas só para não entrar em algum exemplo que alguém possa se identificar. Então, assim, é só um exemplo, Tia Vai. Eu falei que isso nunca foi feito aqui. Então, o que acontece? A pessoa traz alguma coisa e, em vez dela trabalhar dentro de si as forças que ela tem para identificar o que é melhor para ela, ela transfere para o outro e diz, decide você. O outro que não conhece a vida dela como ela conhece. Então, a gente pode aconselhar, a gente aconselha, dá o direcionamento, diz o tratamento, diz o livro, diz, né, o que a gente oferece para auxiliar, né? Mas a decisão é sempre da pessoa. A gente pode até mostrar que ela não está percebendo algumas coisas que estão em volta, porque às vezes a gente fica cego diante de um problema. Mas a questão daquele problema é ela que pode resolver. Porque se o problema está com ela, está pedindo o que para ela? Para ela saber que tem a solução. E que
tem que buscar a capacidade de resolução, porque é isso que vai fazer ela evoluir. Senão, não tinha porquê do problema estar ali. Porque Deus não colocou problema na nossa vida só para se divertir. Tem um motivo, e um motivo muito bacana. É para que a gente entenda que a gente tem força sim, a gente só não consegue ver. E quando você transfere para o outro, olha só que coisa interessante, você enxerga a força do outro e não consegue enxergar a sua. Quando você que tem as maiores capacidades para isso. Então, quando ela fala dessas bengalas, é para ficar atento. Tá bom, eu estou passando por um momento de desespero, nesse momento eu preciso sim de realmente que alguém me ajude, né? Preciso sim, então eu vou ali, vou buscar o abraço, vou buscar o ouvido, vou buscar uma orientação inicial, mas permanecer dependente disso, aí começa a se tornar complicado. É igual terapia. Uma coisa é você fazer terapia um tempo, né? 3 anos, 4 anos, outra coisa é você fazer 15, 20. Se torna uma bengala, né? Você pode até ir e voltar, né? Porque às vezes a gente enfrenta muitas fases difíceis na vida, né? Eu botei essa imagem, eu achei legal, né? Porque alguns pegam cartomante, né? Esse pessoal para guru, né? Quanta gente que vai atrás de um guru para dizer tudo sobre a vida. Mais, bota tudo. Mais, isso. Não, volta. Vocês lembram daquela passagem de Lázaro e Jesus? Né? Que Lázaro estava morto. E aí Jesus vai até lá e Jesus tem a percepção que, na verdade, Lázaro não estava morto. Era um processo de catalepsia. Né? E ele consegue fazer Lázaro reviver. Na verdade, ele não faz com que Lázaro reviva. E ele se utiliza disso simbolicamente para dizer que estava dormindo. E Lázaro já estava acordado psiquicamente. Ele já estava acordado. Ele se utiliza daquele momento, porque ele se utilizava das coisas que passavam, para falar sobre esses despertar. Para falar sobre essa necessidade da gente despertar e que isso é possível. Então ele pegou uma situação extrema, em que todo mundo achou que fosse um milagre, né? Mas para ele para Jesus, na verdade, muito pouco ele precisou para, acorda aí que você não está dormindo, e ele já estava ali. Foi muito rápido porque ele realmente estava acordado e com a percepção do que estava acontecendo, né? E aí também Paulo, em carta aos Romanos, diz assim: digo isso porque sabeis o tempo que já é hora de vos despertardes do sono, que retém as pessoas distraídas e distanciadas da verdade, em permanente indecisão, ou em exigências infindáveis, ou em discussões inúteis, ou em buscas infrutíferas, sem aprofundamento de nenhuma causa. Todos mecanismos escapistas para abraçar o conhecimento libertador. Naquela época, olha o que o Paulo está falando. Acorda. Vocês estão dormindo. E o que é este dormindo? É não acordar para quem eles eram. Então, quando a gente entra nesses conflitos, né, que acabam surgindo nesses relacionamentos, ou que a gente está com a percepção muito desse mundo exterior, a gente acaba não percebendo quem a gente é. Então, a gente culpa o outro, mas não percebe que, na verdade, a gente está com ciúme. A gente culpa fulano e não percebe que, na verdade, é a gente que está fazendo justamente o que a gente está acusando. E a gente começa a não perceber e não acordar, e sempre com um propósito muito pequeno. Enquanto nada disso teria importância se nosso olhar estivesse indo para outro lugar. E vários deles, vários profetas, em várias doutrinas, dizem a mesma coisa. Acorda, não durma. Veja, pessoal, que a nossa vida, de maneira geral, está na condicional. Essas são as nossas bengalas, os nossos mecanismos de fuga e os nossos escapismos. Eu vou fazer alguma coisa se
for dessa forma. Eu vou trabalhar voluntário se for assim. Eu vou continuar casado se for desse jeito. E todos os nossos questionamentos, todos os nossos conflitos, nós estamos colocando uma condição. Quando eu coloco uma condição e digo só vou fazer ou só vai acontecer se, eu já estou tirando o foco de mim para transferir para outro. É a condição, né? Tem as condições que a gente vai colocar. A gente vai sempre colocando condições. A gente não quer enfrentar o desafio. Então, a gente tem condições para que a gente fuja daquele desafio do jeito que ele está vindo para a gente. Ali eu botei uma foto de Pedro, porque ela fala em Pedro também. Pedro ainda estava dormindo. Lembra que Jesus fala para ele, Pedro, ainda esta noite me negarás 3 vezes. E ele, não, imagina, eu te amo, Senhor, imagina. E naquela noite, aconteceu exatamente palavra por palavra do jeito que Jesus falou. E ele negou. E aí ele cai em si. E olha como é bacana isso, porque assim, não é o fato dele estar dormindo que faz com que ele permaneça dormindo, porque é justamente aquele processo de arrependimento cruel, de ver que o que ele fez talvez foi a pior coisa que ele tenha feito na vida dele, faz com que ele dali tire toda a força e se torne Pedro. Pedro, gente, que fez tudo o que fez pelo cristianismo, por Jesus depois. Não importa o que ele tenha feito, o que importa é que naquele momento que ele caiu em si, percebeu quem ele era realmente e ainda das fraquezas que ele tinha, dali ele tira a força e diz, caramba, não é nada disso. E aí ele vai para o mundo com uma força inimaginável. E essa também é a situação do Paulo, que a gente chama do bandeirante do Evangelho, porque ele peregrinou muito para falar do Evangelho. Paulo, enquanto Saulo, fez muita coisa, que se a gente fosse num julgamento reto e linear, dizer como pode? Se ele matou, se ele pecou, pecado aí bem, entre aspas, enquanto era Saulo, se ele perseguiu e fez tudo o que ele fez. E depois, quando ele entendeu qual era a verdade de Jesus, e a gente fala da conversão, né, na estrada de Damasco, e ele se tornou Paulo, na história de Paulo, Saulo que se tornou Paulo, fica muito mais fácil a gente entender por que o amor cobre a multidão dos pecados. E ele continua. Se você pegar o livro, quando você acha que, né, agora se transformou, agora é um santo, não. Ele vai até o final da vida dele num processo contínuo de transformação e de questionamento. E buscando, mas buscando com vontade. Ele não fica ali parado e já se achando, não. Ele vai, ele diz, ele exemplifica, ele prega, ele vai para tudo quanto é lugar, mas ainda assim num processo de autodescobrimento contínuo. Depois de muito tempo, ele ainda diz que não consegue fazer todo o bem que queria, mas ainda faz todo o mal que não quer fazer. Tá bom pra gente, né? Então vamos em frente. Sortuda mesmo é a bela adormecida, passou a vida dormindo e quando acordou já tinha marido, casa e comida. Para a gente dar uma aliviada, pelo amor de Deus, né? Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Não ia rolar, né, gente? Porque, que graça tem já nascer pronto? A gente não fez nada para ser perfeito. Que bom que Ele nos deu, né? Individualidade para a gente poder caminhar e aprender. Mas essa é efetivamente uma consciência que a gente vai tomando, porque muitas vezes a gente conversa entre si, com outras pessoas, e ainda existe o questionamento, tá bom, mas para que tudo isso? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser assim? E aí a gente só começa a entender a razão das coisas, primeiro, se a gente entende a dimensão espiritual, que a vida não começa no berço
e nem termina no túmulo. Senão, nada faz sentido. Isso tem que ser, essa convicção é que vai dar sentido a tudo que a gente está falando. Senão, não faz sentido. Outra coisa que é importante também a gente refletir é: para que isso tudo? Por que a gente tem que passar, muitas vezes, por que tem que ser pela dor? Por que é que tem que ser dessa forma? Já poderíamos nascer prontos. Prontos para quê? Aí eu pergunto. Para quê? O que a gente está tentando aprender? Oliviane, solta o vídeo.
Agora vamos só parar para pensar um pouquinho. O que a gente está escolhendo na nossa vida que está nos afastando da felicidade? Que está nos deixando muito longe do amor? O quanto peso a gente está trazendo para dentro da nossa vida que às vezes talvez a gente não precise mais daquilo. Então isso é o que acontece todos os dias. As nossas escolhas nos levam às vezes a tormentos, a infelicidades e a gente não percebe. Quando se a gente escolhesse o amor porque foi para o amor que fomos criados, a gente podia mudar muita coisa. E aí a gente ia ver que não precisa de tanta coisa. Porque a gente começa a dar significado para a nossa existência. O vazio existencial vai embora. E aí a gente começa a entrar realmente num processo iluminativo. Né? Esforço para equilibrar-se. Tá gelado. Vamos desligar? Aham. Equilíbrio é harmonia. Acho que está desligado. Equilíbrio é harmonia entre ao que se aspira, o que se faz e como se comporta emocionalmente, sem ansiedade pelo que deve produzir, nem conflito por aquilo que foi conseguido. Lembra do filme que a gente viu? Que todo mundo viu? Que eu falei que tinha na Netflix? Poder Além da Vida? Lembra de estar ou no passado, ou no presente, ou no futuro, nunca no presente? É por aí também, né? Olha lá. O que se faz
e como se comporta emocionalmente, sem ansiedade pelo que deve produzir, nem conflito por aquilo que foi conseguido. Então, peraí. Ou a gente está ali, né, remoendo, eu já consegui, não posso perder, ou não sei o quê, tudo que eu fiz, ou então tudo que eu passei, ou tudo que eu sofri, ou tudo que eu fui feliz. Tá, foi, passado, agora é o presente, é o que eu estou vivendo. Ou aquelas preocupações todas, e isso, emocionalmente, a gente está naquele turbilhão, naquela condição de pensamento, igual o arroz, que está aqui até agora, e olha como é difícil se livrar dele, e olha como é difícil se equilibrar, porque a gente não sai disso. Não sai mesmo. Trata-se de uma conquista interior capaz de medir sem paradigma estático o valor das próprias conquistas, detectando-se falhas do passado no comportamento, com tranquilidade refazer-se o caminho, corrigir-se os equívocos e, quando se descobrir acertos, ampliá-los serenamente, sem extravagâncias ou presunção, compreendendo que apenas se encontra no limiar do desenvolvimento interior, do amadurecimento profundo do ser psicológico. Então, o recadinho que ela passa para a gente. Vamos deixar a ansiedade de lado, né? Porque a gente está caminhando e estamos tentando. Então, vamos usar o passado para a gente sempre lembrar das nossas experiências, do que a gente errou, do que a gente fez, e ter que olhar mesmo, errei mesmo, podia ter feito diferente, né? Entender para a gente fazer diferente da próxima vez. E toda vez que a gente tiver uma vitória, deixar essa vitória ser forte dentro da gente. Não para deixar a gente com orgulho lá em cima, mas para a gente ser consciente de que a gente pode, a gente consegue. Porque se vocês olharem durante toda a existência de vocês, e só essa, né? Porque não dá para a gente olhar muito as outras, mas se a gente olhar, a gente vai ver que a gente tem acertos que ficam perdidos. Que a gente tem sempre vitórias e vitórias e vitórias, porque a gente não passou os perrengues só agora, a gente passa a vida inteira. E se a gente não está mais passando, aí alguém vai me dizer assim, mas tem uma coisa que eu sempre estou com aquele sofrimento, o mesmo sofrimento. Então, legal, aprende com ele, para que ele passe também, e você vença também. Você não precisa ter a vitória naquele ponto, mas você percebe a vitória que você teve nos outros para trazer essa força de vitória para aquilo ali. Né? Além de valorizar o que se conquista, às vezes a gente também, num outro cenário, luta para conquistar e depois que conquista entra em conflito porque conquistou. Exatamente isso. Às vezes entra até em culpa. Porque conquistou alguma coisa. Não se permite ser feliz. E todos nós temos o direito e o dever de ser felizes. Sermos felizes. Viver é isto, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. Jean-Paul Sartre. As leis do equilíbrio estão em toda parte, mantendo a harmonia cósmica, ao mesmo tempo íncitas no microcosmo, a fim de estabelecer e preservar o ritmo da aglutinação molecular. No campo moral, trata-se da capacidade de medir-se os valores que são adequados à paz interior e a necessidade de prosseguir-se evoluindo sem os choques decorrentes das mudanças de campos vibratórios e comportamentais que todo estado novo produz no ser. Então, olha só, agora vamos juntar tudo dentro de um pacote só, né? O arroz, o que a gente pensa, o que acontece no corpo físico e o que acontece no nosso progresso interior, né? Então, vamos lembrar de uma coisa. Quando ela fala ali, olha, aglutinação molecular se referindo ao corpo físico, e depois ela diz assim, no campo mental trata-se da capacidade de medir-se os valores. No campo moral. Moral, desculpa.
a gente percebe o que realmente faz a diferença para a nossa evolução moral? Ou a gente ainda tem essas questões um pouco confusas dentro da gente? Quando alguma situação se apresenta, sabe aquela hora que a gente não sabe se a gente tem que tomar uma posição firme, ou se a gente tem que ficar quietinha, ou se a gente tem que compreender, ou a gente tem que lutar para aquilo não acontecer? Sabe aquelas dúvidas que aparecem? Aí a gente pensa assim, não, mas eu sou espírita, eu não posso fazer isso. Vocês passam por isso? Né? Ontem mesmo eu estava ouvindo. Só que o que acontece? E realmente não é só com espírita, mas é todo mundo que tem uma religião mais forte. A gente está falando de espírita porque é a gente, né? Então, assim, por isso que eu não quero botar para os outros, mas geralmente nas religiões a gente tenta ser bonzinho. E aqui, como a gente também é cobrado por nós mesmos desse progresso, né? Desse aperfeiçoamento contínuo, às vezes a gente não aceita que a gente erra, concordam? A gente nega aquilo que ainda está na gente, porque a gente não pode fazer, não pode sentir, não pode ter. Então, às vezes, alguém faz um mal e a gente diz assim, não, mas eu não posso pensar assim. Alguma coisa acontece, a gente fica triste, não, mas eu não posso ficar triste, né? Porque tudo é isso que a gente está falando, né? Tem que olhar para frente, tem que ser positivo. E é esse o perigo que eu acho que a gente corre. Porque é importante também os períodos de tristeza. Nem sempre a gente tem que estar com essa coisa de vibrando, né? Sempre procurando. E a gente está falando disso e eu só estou querendo alertar para que a gente não caia no erro de achar que a gente não pode nunca. E não é isso. A gente tem o direito, sim, de, às vezes, alguma coisa acontece e a gente se entristecer por aquilo. Aquele período meio depressivo. Não é para permanecer nele, mas é ele que vão nos trazer as reflexões necessárias para que a gente mude. Aceitos, todos eles. Isso mesmo. Exatamente. Até porque, pessoal... Mas olha só, até porque a raiva... Ainda não está lá, né? A raiva não. As emoções são impulsos orgânicos. Aprendidos. Lembra que a gente começou nosso slide, como é que foi? Que a gente dorme no mineral, sonha no vegetal. Não foi isso? Foi. Com aquela frase famosa do Leon Denis? Exatamente por isso. Porque nós temos todas essas coisas dentro de nós. E as emoções são orgânicas. A gente fala emoção e sentimento, acaba ficando tudo no mesmo pacote, é difícil fazer a diferença mesmo. A emoção é orgânica, ela vem. Eu vou sentir medo, eu vou sentir raiva, eu vou sentir qualquer coisa. Agora, eu vou transformar isso em que tipo de sentimento para poder tomar uma decisão ou agir na minha vida? Porque se a minha raiva se transformar em ódio, em um pensamento cristalizado de vingança, eu usei a minha raiva da maneira que não deveria usar. Agora, a raiva, pessoal, ela pode ser altamente mobilizadora de uma ação. Vamos imaginar uma situação bem prática. Eu estou trabalhando num determinado emprego, estou muito insatisfeito ali. Acontece alguma coisa que me faz sentir uma raiva tão grande, assim, bom, agora aqui eu não fico mais. Eu tomo uma decisão que vou mudar. Se vai ser bom ou ruim, o futuro dirá. Mas eu estou numa situação que eu estou infeliz. E muitas vezes é a raiva que vai me fazer tomar uma decisão para mudança. Então, as emoções, elas são o quê? Neutras. Absolutamente neutras. Por isso que a Denise está falando, não adianta negar, a gente tem todas elas. Dizer não tenho, por quê? Porque agora eu sou bonzinho. Por quê? Porque eu sou espírita. Exatamente.
linear. E a gente vai de um extremo ao outro, de um extremo ao outro. E o que ela fala é que nesse andar de um extremo ao outro, a gente se desequilibra por causa das situações vibracionais. Imagina, a gente está aqui vibrando, né, no amor, pensando. Aí a gente chega em casa e tem alguém que faz alguma coisa que você vai lá para baixo. Puf! Não precisa nem chegar ao carro. Pega, exatamente. Passa aqui por debaixo do viaduto, né, que está um pouquinho melhor até, né? E aí o que acontece? Vibracionalmente, esses choques vibracionais nos tiram do equilíbrio. Porque a gente pode ir de um extremo ao outro, mas a gente pode ir de um extremo ao outro sempre no movimento de buscar o equilíbrio, né? Mas para buscar o equilíbrio, a gente tem que ter esses choques com um pouco menos de intensidade. É não estar suscetível a qualquer coisa que aconteça, estar perceptível e não suscetível, que é estar vigilante, né? Então, opa, peraí, vem aquela emoção, entende, segura, não tente gerar ansiedade, serena, olha, reconhece o sentimento e aí depois toma a tua decisão. E aí você começa a se equilibrar. E é difícil, não é fácil buscar esse equilíbrio, não. Tá? Esse que é o processo e esse exercício é que vai fazer a gente chegar lá. Ela é mais fácil. Ela é muito mais fácil. E olha, quem não está, e assim, eu não digo nem quem não está, porque às vezes ainda nem entendeu o que é isso, mas às vezes você tem muita gente que fala: ah, olha, eu estava lá, de repente eu saí, aí começou tudo a dar errado de novo. Não é o fato de estar aqui que tudo vai dar certo. A gente vai passar por problemas, todos nós. Não vamos estar isento deles. Mas estar aqui é exatamente essa facilidade de entrar no processo de serenar. E aí o que acontece? O que está dentro, está fora. E aí as coisas começam a melhorar. Mas porque elas deixaram de acontecer? Não. É porque você suporta de forma diferente. Então, a gente busca e a gente recebe. E a proteção maior. Tem tudo de bom, né? Assim, para ajudar, né? Vamos embora. E aí, quando a gente se afasta, as coisas desequilibram. E a gente não consegue, sem ajuda, sem conseguir entender, sem conseguir compreender, e com essa vibração ali atacando com muito mais força, onde a gente não busca a energia que nos equilibra, aí piora assim. E com essa questão mas ela está dentro da gente. Com essa questão da aceitação, Joana fala, tem muitas frases que a gente busca e que a gente traz, mas ela fala uma para essa questão daquilo que a gente sente, que é importante a gente lembrar. Aceite sua humanidade, porque por enquanto você não é anjo. Aceite sua humanidade, porque por enquanto você ainda não é um anjo. Disciplina da vontade. Necessariamente são indispensáveis vários recursos que auxiliam a montagem dos equipamentos da vontade, a saber, paciência, perseverança, autoconfiança. Lembra que a gente estava falando da vontade, do Livro dos Espíritos, falando que é a vontade que nos impulsiona? Aliás, ela fala melhor disso do que eu, né? Que quando a gente tem vontade, a gente consegue. Mas, geralmente, a gente não está vibrando nessa vontade. A gente quer, mas não quer também deixar o que a gente, né? Então, fica muito mais difícil. Como é que a gente deu o exemplo de querer parar de comer o chocolate? É, o exemplo que a gente quer sempre parar, mas lembra da a gente história não do quer, chocolate? Né? A gente acha que seria melhor, mas a gente querer mesmo não quer. Muito bacana. A gente podia ter botado essa frase aqui. É a conquista da consciência. Deve ter despertar o esforço para mesmo, perseverar nos objetivos elevados, que alçam o ser do parasitismo intelectual e moral. Não, desculpa, é isso mesmo. É a conquista da consciência desperta. Ah, tá. Daquela que já despertou. É. O esforço para perseverar nos objetivos elevados,
que alçam o ser do parasitismo intelectual e moral ao campo no qual desabrocham os incontáveis recursos que lhe dormem no mundo íntimo, somente aguardando o despertamento que a sua vontade proponha. Aí eu coloquei ali até a foto da chocolate. tartaruga Tem e de uma lebre, isso. né? Que é aquela história de que às vezes a gente não se acha capaz, a gente acha o outro capaz. Então a gente nem tenta. Imagina se aquela tartaruga não tentasse. Todo mundo sabe que essa tartaruga venceu, né? Olha que eu conto essa história para as crianças, elas não conhecem, tá? Elas não conhecem. Mas nem todas. A gente conta, né? Elas não conhecem. Eu fico chocada. Gente, falo, será que passou tanto tempo assim? E aí a gente percebe que realmente quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente não é capaz. E se a gente tivesse a autoconfiança, se a gente tivesse a perseverança, a gente conseguia. Se a gente tivesse a paciência. Olha a Joana aí falando de paciência no Evangelho para a gente. Me ocorre também que em todas essas situações da nossa vida, a gente está muito mais apegado ao resultado do que ao processo. Porque, na verdade, o que importa é o caminho e não o destino. E tem no filme também. Da pedra. Né? Não vou contar. Quem quiser saber vai ver o filme. Muda aí. Quer ler? Ações libertadoras. As ações são um reflexo da fixação das conquistas psicológicas e intelectuais, tornando-se realidades na pauta do comportamento humano e no interrelacionamento pessoal. Começam como tolerância para com aqueles que se encontram nos patamares inferiores do processo de crescimento moral, ensejando-lhes aberturas fraternais para a sua realização, ao mesmo tempo auxiliando de forma direta na conquista do necessário ao seu crescimento interior e externo. Então, ela dá até um exemplo, que são o nosso caminho, e a gente, quando a gente está vivendo, né, a gente precisa comer, se alimentar, a gente precisa estudar, trabalhar, essas coisas todas, né, que é o vertical, o horizontal. E aí, a gente está ligado em tudo isso. E quando a gente permite que, apesar da gente precisar disso tudo, a gente se utilize do que a gente está conhecendo aqui, para trabalhar justamente nesse horizontal, tá certo, né? Eu troco tudo, gente. Aí a gente consegue, porque a gente não precisa estar só dentro do espírita, dentro do centro espírita, para trabalhar a caridade, para trabalhar o amor, para trabalhar tudo isso. A gente tem que trabalhar isso em todos os campos onde a gente está. Então, se eu estou indo estudar, se eu estou indo trabalhar, né? Se eu estou vivendo na família, ali é o meu campo de experiência. E ali é que eu vou trabalhar essa moral e essa força, e aí sim eu vou verticalizar o processo. E trazer todo esse amor para dentro. Porque aqui a gente vem, se energiza, aprende, recebe o que a gente precisa para se equilibrar, para ir lá para fora e trabalhar lá. E não, aqui está tudo bom, está tudo lindo, adoro as pessoas do Seja, todo mundo é bonzinho, todo mundo é feliz. Não é nada disso. Né? É só trabalhar aqui alguns anos, que aí também deixa de ser tudo isso. É brincadeira, gente, mas é porque as relações começam a se tornar mais verdadeiras. A gente começa a tirar as máscaras. E como que bom que todo... a gente começa a ser a gente mesmo. E para né? todo lugar... E para todo lugar nós. existe a relação do porco-espinho, não é? Não tem jeito. Em todos os lugares tem a relação do porco-espinho, não tem jeito. Porco-espinho está em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. E os primeiros espinhos são os meus. É isso aí. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nada? Não, pensamento é tudo, né? Facinho. Pensamento e vontade. O livro do Chico, que é assim, do Chico Xavier, com a psicografia do Emmanuel, que é pensamento e vontade. Não sei agora se é Emmanuel ou André Luiz, estou em dúvida. Mas pensamento e vontade, é tudo na vida. Facinho.
Semana que vem a gente fecha então o bloco do pensamento, tá? Isso. E aí a gente vai fazer uma aula mais light, um pouquinho mais divertida, que a última a gente sempre aproveita. Né? Alguém quer fazer oração? Não? Quem gostaria? Menino, mas é uma coisa, esse povo olha para o chão. Quer? Liga interna, faz assim. Então vamos, com os nossos corações cheios de alegria, falar da nossa gratidão por estarmos aqui, por termos a oportunidade abençoada de estarmos na casa de Joana, para colocarmos todas as nossas potências em ordem, todas as nossas potências à disposição da nossa consciência. Essa consciência tão importante que precisamos ampliar em todos os momentos da nossa vida. Que possamos dar conta disso em qualquer espaço onde estejamos, onde as nossas relações estejam acontecendo, as relações com o outro e as relações com a gente mesmo. Que possamos ir entendendo, percebendo cada vez mais essa necessidade maior de sermos quem somos. Obrigada, Pai amorável. Obrigada, Jesus, Joana e todos os amigos que estão sempre ao nosso lado, nos orientando, protegendo e inspirando. Graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Até quinta. Quem tiver arroz, traz.